câncer no intestino. O velório da cantora vai ser no Rio de Janeiro, ainda sem data, porque o corpo, tem que ser repatriado dos Estados Unidos para o Brasil. E a família de Preta Gil continua organizando todas essas questões burocráticas. Para reforçar, Preta Gil faleceu aos 50 anos em Nova York, durante um tratamento experimental contra um câncer. A doença foi diagnosticada em 2023, depois de Preta sentir dores abdominais. O adenocarcinoma, como é chamado o câncer de intestino, é o tipo mais comum da doença coloretal. O tumor, no caso de Preta Gil, se alastrou por outras regiões. Segundo este médico do Hospital Moriá, é importante fazer exames preventivos. O ideal é fazer os exames de rastreamento precoce, para fazer o diagnóstico bem cedo. Porque esperar sintoma significa já um câncer que está causando uma anemia, uma obstrução intestinal, ou então que a metástase daquele câncer já esteja causando sintoma, ou seja, é um tumor mais avançado. O câncer de intestino, se descoberto no início, tem 90% de chance de cura. Mas os dados da última década assustam. Segundo uma pesquisa inédita feita pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, houve um crescimento de 64% no número de internações de pessoas com a doença. E as projeções para os próximos 5 anos não são nada animadoras. A previsão é de que haja um aumento de 10% no número de casos em pessoas que têm entre 30 e 69 anos. A gente vê na prática já mais pacientes jovens com esse diagnóstico, com doenças mais agressivas, mais difíceis de tratar, e possivelmente isso decorra mesmo dos nossos hábitos de vida dos últimos anos todos, e agora a gente está fazendo esse diagnóstico com muito mais frequência. O presidente Lula lamentou a morte da cantora. Estou profundamente triste em saber que Preta Gil nos deixou. A irmã da cantora, Bela Gil, escreveu: minha maior perda, minha eterna inspiração e alegria. Amigos da cantora também se manifestaram. Obrigada, Preta, por tudo que você deixou para nós. Essa alegria, essa força, essa coragem. Pretinha, você partiu assim, cheia de amor. E vai estar sempre brilhando, e sempre, para sempre viva nos nossos corações. Preta Gil deixa um filho e uma neta. Eita! Eu sou fã de Preta Gil, A música, a arte de Preta Gil, A força dessa mulher, ela permanece, tá bom? Só para reforçar, pessoal, Preta Gil, estava em um tratamento experimental contra um câncer no intestino em Nova York, nos Estados Unidos. Para falar sobre câncer no intestino, eu estou aqui ao vivo com o Dr. César Augusto Galhardo, cirurgião oncológico. A gente estava conversando durante a reportagem. Doutor, é uma doença tão agressiva assim? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rodrigão. Sim, existem os casos iniciais e os casos que já chegam muito avançados. A realidade do Brasil para esse lado não é boa. Infelizmente, 70% dos cânceres coloretais no Brasil são diagnosticados em fases mais tardias. Agora, câncer no intestino, eu imagino o xixi, eu imagino a evacuação, eu imagino uma dor, uma cólica no estômago. Se ele é agressivo, doutor, como que eu identifico no meu corpo? Existe um programa de rastreamento no Brasil muito sério, que é capitaneado pela FBG e pela Sociedade de Oncologia. Todos os pacientes ou todas as pessoas devem realizar a sua colonoscopia. A recomendação hoje, a primeira aos 45 anos, independente de algum sintoma. Isso é rastreio. Agora, se você tem um sintoma, diarreia inexplicada, duradoura, dor abdominal que não se explica, sangue nas fezes, prisão de ventre não explicada, esses são sintomas que devem ser investigados independente da idade. Agora, doutor, é um rastreio, A Preta Gil, ela tinha 50 anos. Esse aqui é o nosso intestino, é isso? Esse é o nosso intestino. E esse é o intestino grosso. O câncer, ele aparece aonde? Em qualquer lugar desse intestino. Ah, ele pode aparecer em qualquer canto aqui do intestino? Qualquer parte desse intestino. O câncer, ele é o quê, doutor? Ele é o surgimento, de alguma coisa que não esteja funcionando bem e aí ele vai aumentando, surge um tumor. O que é o câncer aqui nessa região? Câncer acontece quando você tem uma multiplicação celular errada. Então a célula, ela se torna uma célula diferente do tecido habitual.
E aí ele começa a se proliferar, crescer muito de maneira desordenada. E quando a gente fala a palavra câncer, é importante entender que a gente está falando sempre de uma doença maligna. Então ele tem a capacidade de ir para outros órgãos e de invadir as estruturas ao redor. Nesse caso, doutor, é só para a gente entender, né? Saiu na imprensa, saiu em todos os jornais, que a Preta Gil teria sido informada que infelizmente não havia nada mais a ser feito porque o câncer já havia se espalhado. Quando a gente escuta essa informação, que o câncer se espalhou, isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele mandou filhotinhos para outros lugares. No caso da Preta Gil, ele tinha se espalhado pelo peritônio, que é uma membrana, uma pelezinha, que recobre os outros órgãos da barriga. Então, de maneira leiga, para a gente entender, é como se ele tivesse espalhado por toda a barriga. E aí, né, quando se espalha, os órgãos, eles vão perdendo força, é isso? Eles vão perdendo a função, porque esse tumor ele vai se infiltrando, vai invadindo esse outro órgão e deixando ele inativo. Começa a invadir o fígado, começa a invadir outras partes do intestino, entupindo o intestino, entupindo o canalzinho que sai do rim. Qual que é a diferença? O senhor falou que a partir dos 45 anos, né, agora mais cedo, a gente fazia o trabalho de prevenção da colonoscopia. Por que cada vez mais cedo, doutor? A gente está levando uma vida totalmente inadequada? Esse é um dos motivos e a gente acredita que é o principal. Os hábitos de vida atualmente dos jovens são inadequados. Tabagismo, alimentação completamente equivocada, com muita carne vermelha, embutido, processado, salsicha, salame. E a ausência de atividade física de maneira regular. É isso que a gente vê hoje. Para prevenir, tem que usar muita fibra, frutas, verduras. Às vezes os pacientes me perguntam, mas eu vou parar de comer carne vermelha? Não. Existe um equilíbrio. Eu sou um cara que adoro carne vermelha, então tem que ter um equilíbrio. Você não pode só se alimentar disso e de alimentos ultraprocessados. Sim, eu vou comer a carne vermelha, mas eu vou comer fibra, eu vou comer fruta. O câncer de intestino, doutor, ele acomete uma pessoa realmente por essas questões, né? Por uma questão genética ou de fato ali o homem ou a mulher, eles são mais vulneráveis à doença? 10% de todos os casos de câncer, eles estão ligados à genética. É fato que se você tiver um familiar de primeiro grau, pai, irmão, com uma história de um câncer de intestino, você tem um risco maior de desenvolver o mesmo câncer. Mas a maioria deles, os outros 90%, estão relacionados a essa questão ambiental. Gente, olha, por isso que parece, né, que a gente está falando aqui, batendo na tecla toda semana, faça atividade física, né, não fuma, não beba, né, acabe com o sedentarismo, porque de fato previne o câncer. Com certeza, e não só o de intestino. O câncer de intestino é muito prevalente no Brasil, é o terceiro em incidência e o segundo aqui no Mato Grosso do Sul, que a gente come muita carne vermelha. E o que a gente fala para fazer atividade física regular, 3 a 4 vezes na semana, vai prevenir o câncer de intestino, mas vai prevenir o câncer de mama, vai prevenir outros cânceres. Então isso é muito importante. Doutora, é um câncer que diagnosticado no início, as chances de cura são maiores? Com certeza. Se eu diagnosticar um câncer de intestino no estágio 1, eu tenho uma chance de cura perto de 90% e melhor, com tratamentos muito mais simples, às vezes só com a cirurgia. Não precisa só de cirurgia. químio, não precisa de rádio, não precisa de nada. Agora, se eu tenho um paciente com estágio 3, por exemplo, eu tenho uma chance de cura próximo de 50%, mesmo fazendo químio, rádio e cirurgia. Então, aí está a importância do rastreamento, ou seja, da detecção precoce desse câncer. Bom, chegou uma pergunta aqui, doutor. Doutor César Augusto Galhardo, cirurgião oncológico. Me perguntaram o que é colonoscopia, para o senhor explicar. Perfeito. Eu já fiz endoscopia. Isso. O que é colonoscopia? Tá aí, Rodrigão. Endoscopia é uma câmera que vai pela boca chegar até o estômago e vai avaliar o estômago e o esôfago. Eu estou sedado. Sedado, anestesiado, você não vê. E a colonoscopia é esta mesma câmera, é um outro aparelho um pouco mais longo, mas é a mesma câmera, só que introduzido via retal. E ele vai ver todo o seu intestino grosso e 10 centímetros mais ou menos do intestino fino. Então nada mais do que você examinar o intestino por dentro com o artifício de uma câmera.
Doutor, preocupa, né, cada vez mais cedo, né, as pessoas ficando mais doentes com câncer? O senhor que é um especialista? A gente vê isso no consultório e isso assusta muito. Pacientes muito jovens e uma característica que a doença, quando se apresenta no jovem, ela vem mais agressiva, ela tende a ser mais agressiva. Então isso realmente preocupa e é onde a gente tem que bater a tecla das pessoas se prevenirem e realmente praticarem atividade física e evitar o álcool e o tabagismo. Bom, pessoal, recado dado, doutor César Augusto Galhardo. Adoro quando o senhor vem aqui, viu, doutor? Volte mais vezes. Obrigado, Rodrigo. Já sabe o caminho e o estúdio também é seu, tá bom? Obrigado, Combinado? à disposição. E ó, melhoras, pessoal, melhoras aí para quem está internado, né? Para quem luta contra o câncer. Porque eu sempre falo, né, doutor? Eu acho que o senhor tem mais o contato direto. Uma pessoa, quando recebe o diagnóstico, não só ela vai para o tratamento, né? A família inteira vai também, né? Ela precisa de suporte e isso é muito importante. Bom, obrigado, viu, doutor? Pode sair por ali? É, gente, tá aí, né? Essa molecada aí que fica fumando aquela porcaria do vapor, aquela porcaria lá do... Como que é o nome daquilo lá que eles colocam no chão? Que fica, parece um dragão, como é que é? O narguile. É uma porcaria, né? Uma porcaria. Se eu fosse pai e mãe, quebrava tudo. Jogava no lixo, quebrava e jogava no lixo, viu? Porque é uma porcaria. Tudo que não presta, o povo faz, né? Tudo que não presta, o povo faz. E olha, esse foi o quadro Mitos Verdades dessa terça-feira.